Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de recuperação, onde falaremos sobre alguns conteúdos que vimos durante o semestre. Dentre eles, nós vamos falar de sílabas, quantidade de sílabas em uma palavra, classificação de sílabas, substantivos. Nós vamos ver substantivo masculino e feminino, que é o gênero, o plural dos substantivos e o substantivo próprio comum. Então, sílaba, o que é sílaba? Sílaba, nós chamamos de os pedacinhos de palavra, né? São a que marca a quantidade de vezes que a gente abre a boca para falar uma palavra. Por exemplo, quando eu falo boneca, eu abro a boca para falar 3 vezes. Eu abro 3 vezes a boca para falar boneca, né? Por exemplo, quando eu falo gato, eu abro a boca 2 vezes para falar a palavra gato. E assim por diante. Então, essas sílabas, elas são formadas geralmente por uma consoante e uma vogal. Mas muitas vezes elas são formadas por 2 ou mais consoantes e vogais. A quantidade de sílabas de uma palavra, elas variam, né? Porque tem palavras pequenas, tem palavras grandes. Então, sendo assim, nós podemos classificar as palavras quanto à quantidade de sílabas. Nós chamamos de monossílaba a palavra que tem uma sílaba. Como, por exemplo, mão. Eu abri apenas a boca uma vez para falar a palavra mão. Como, por exemplo, gato. 2 vezes para falar a palavra gato. Então, gato eu chamo de dissílaba, 2 sílabas. Como eu já falei, boneca, eu abro a boca 3 vezes para falar a palavra boneca. Assim eu classifico a palavra boneca em trissílaba, porque tem 3 sílabas. Deixa eu ver outra palavra aqui, bicicleta. Eu abri a boca 4 vezes para falar a palavra bicicleta. Então, eu classifico essa palavra como polissílaba. As polissílabas, elas são as palavras que possuem 4 ou mais sílabas. Nós vimos também os substantivos, né? O substantivo, o que é o substantivo? O substantivo é a palavra que damos nomes aos seres, né? São o nome das coisas. E assim nós temos substantivos próprios e comuns. Como, por exemplo, quando eu falo a palavra menino, é um nome comum a todos os meninos. Agora, quando eu classifico, ou seja, quando eu nomeio cada menino, quando eu chamo pelo nome, eu estou colocando o substantivo próprio daquele menino. Então, menino é comum, assim como menina é comum. Agora, quando eu nomeio, quando eu coloco nomes a esses meninos e essas meninas, cada nome é um nome próprio, né? Como, por exemplo, Gabriela, Leonardo, Micael, Nara, tudo isso são nomes próprios. Mas eu posso chamar eles de menino e menina, que é o nome comum, assim como escola, né? Cada escola tem seu nome próprio, assim como cidade. Cidade é uma palavra comum, mas cada cidade tem seu nome próprio. Lembrando que esses nomes próprios a gente sempre escreve com letra inicial maiúscula. Os nomes comuns a gente escreve com inicial minúscula, a não ser que ele esteja iniciando uma frase ou esteja depois de um ponto, certo? Iniciando outra depois de um ponto, ou iniciando um parágrafo.
Então, isso aí é o que chamamos de substantivo próprio e comum. E assim nós temos vários outros substantivos comuns, como mesa, cadeira, quadro, porta, todos são substantivos comuns. Nós vimos também sobre o gênero dos substantivos. Eles podem ser do gênero masculino e do gênero feminino, né? Tem substantivos que eles servem tanto para o masculino quanto para o feminino. E tem substantivos que a gente diferencia, no caso, o que serve para masculino e feminino, apenas com a vogal ou o artigo que antecede esse substantivo. Por exemplo, dentista, a dentista, o dentista. Então, dentista é uma palavra que serve tanto para o masculino como para o feminino, tanto para me referir a uma mulher ou a um homem. Já tem outros gêneros, por exemplo, que a gente outras palavras, substantivo, que não tem um substantivo próprio para o masculino e próprio para o feminino. Como, por exemplo, gato, estou me referindo ao masculino, gata ao feminino, né? E nós podemos também perceber que alguns substantivos, eles têm a grafia, ou seja, a escrita parecido, muda apenas a letrinha do O para o A, como por exemplo gato e gato. Mas tem substantivos que nós damos o feminino e a grafia é totalmente diferente, como por exemplo cavalo, égua, né? O feminino de cavalo é égua, de homem, mulher, e assim por diante. Nós vimos também o plural dos substantivos, né? O plural dos substantivos. Geralmente, o plural desses substantivos, eles são feitos a gente acrescentando a letra S. E o que é esse plural? E o que é esse singular? O singular, quando nós estamos falando em singular, nós estamos falando apenas de uma coisa, de um substantivo. Quando nós estamos falando de plural, nós estamos falando mais de uma coisa, né? Quando nós estamos referindo a mais de uma coisa. Como, por exemplo, mesa. Uma mesa. Quando eu tenho mais de uma mesa, eu chamo mesas. E assim, como eu já falei, no geral, nós podemos formar esses substantivos apenas acrescentando a letrinha S, como por exemplo, mesa, mesas. Mas tem substantivos que fogem essa regra. Como por exemplo, substantivo terminado em R, Z ou S, a gente acrescenta ES, como por exemplo, açúcar, açúcares. Vocês podem ver esses exemplos lá na página 151 do livro de vocês de língua portuguesa. Raiz, raízes. Palavras terminadas em AL, EL, OL, U, substitui o L por IS. Quintal, quintais. Hotel, hotéis. As palavras terminadas em IL substitui-se o L por S. Canil, canis. Fuzil, fuzis. Nós temos mais regrinhas. Na página 152 vocês podem ver isso aí, viu? Então, nós temos também palavrinhas, palavrinhas ou substantivos que já vem no plural, né? A gente vê que tem palavras que o plural já é na escrita. Por exemplo, óculos. A palavra óculos é normal. Então, são palavras assim de substantivo que já vem o seu, como é que se diz? O seu plural na própria palavra, né? Então, gente, tá aí. Alguma dúvida, vocês podem entrar no privado da tia Adriana, podem retornar me perguntando, certo? Que eu estarei tirando algumas dúvidas de vocês. Um abraço, espero que vocês consigam fazer uma atividade boa, né? Uma recuperação boa. Tenham muita atenção na hora de responder. E aguardo. Beijo.